Saudações a todos, em nome de Jesus. Eu sou Neida Nova e seja aqui bem-vindo a mais um culto sabadal. Pois é, ficamos um tempinho parados, no entanto estamos de volta e vamos hoje ter uma palavra super forte para a sua vida, para a minha vida. Na verdade, nós temos passado aqui por momentos extremamente turbulentos. No entanto, importa que nós fixemos no nosso coração que em meio a tudo, Deus, Ele é conosco, em meio a tudo, Deus, Ele está trabalhando na nossa caminhada, no nosso dia a dia e no nosso ser. Hoje nós queremos falar de um assunto muito, mas muito interessante, que é, na verdade, o nosso tema de hoje é o mal do século. Eu sei que você já pode estar curioso, se questionando, na verdade, qual é este mal do século? Na verdade, qual é esta dificuldade ou qual é esta coisa que nos tem gerado e que nos tem gerado tamanha dor e que pode ser considerada o mal do século? Sim, anote aí desde já, o mal do século é o tema da nossa mensagem de hoje. E nós temos visto que desde o início da nossa caminhada, Deus, Ele tem olhado por nós. Desde o início da nossa caminhada, Deus, Ele tem cuidado de nós. É visível que vários homens de Deus, várias pessoas que talvez não são até homens de Deus, mas que têm um testemunho da parte do Senhor, que podem nos retratar aqui, que tem um nascimento milagroso. Fora um nascimento milagroso, tem uma caminhada miraculosa. Alguns passavam por fome, mas conseguiram ser a ponte para a subsistência da sua família. No entanto, no meio disso, há algo que ainda nos atormenta e que ainda nos leva para trás, que não importa qual é o seu nível de vida, se você é pobre, se você é rico, se você tem o Espírito Santo em si, se você não tem o Espírito Santo, isto nos tem atormentado. E este é o dito mal do século. E abra comigo a palavra do Senhor aí em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 7. Estarei efetuando aqui a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas preocupações sejam todas conhecidas diante do Senhor pela oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, te damos graças e exaltação pelo seu amor, pela sua misericórdia. Damos graças e exaltação por o Senhor estar aqui mais uma vez, Senhor, da minha vida, para ressaltar, para mais uma vez dar esperança, para mais uma vez nos direcionar rumo, Papá, à sua vontade, rumo, Senhor, da minha vida, aquilo que o Senhor anseia. Pai, a cada pessoa que está acompanhando este culto neste momento, que a sua graça e o seu amor estejam sobre ele, que o Senhor esteja manifestando a sua misericórdia, que o Senhor esteja manifestando o seu amor, que o Senhor esteja manifestando a sua graça. Derrame cura para quem se encontra doente, derrame paz, Senhor, para quem se encontra com o coração inquieto, e que esta palavra seja compreendida, e que esta palavra, Senhor, gere transformação para o nosso dia a dia e para a nossa forma de pensar. Nós estivemos lendo aqui a palavra do Senhor no livro de Filipenses, que na verdade este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo. É uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, nós bem conhecemos a história dele, que é o homem que outrora matava, perseguia a igreja do Senhor. Ele perseguia a igreja e matava todo aquele que proferava a sua fé cristã, todo aquele que se declarava cristão. Paulo, ele corria atrás e matava. No entanto, nós vemos Deus, de forma extraordinária, resgatar este mesmo Paulo que o perseguia, que perseguia o seu povo, para poder gerar salvação para milhares de pessoas. E diz a palavra do Senhor que não há homem que tenha feito tais coisas conforme Paulo fez. De todos os discípulos do Senhor, ninguém fez o que Paulo fez, ninguém foi usado da forma que Paulo foi usado. Então, nós vemos que não importa o seu passado, não importa como foi o seu dia a dia antes, Deus, Ele é justo e fiel para te resgatar, Deus, Ele é justo e fiel para te usar. Não importa seu nível de pecado, não importa aquilo que você tem vivido, você pode dizer que eu era prostituta, eu já matei, eu roubava. Paulo matava o povo de Deus. Ele não matava qualquer pessoa, não. Matava aquele que se proferava cristão. Tanto que Jesus, quando se encontra com Paulo, ele diz que
Eu sou aquele que você persegue. Porque revela que Paulo estava afrontando diretamente aqueles que buscavam o Senhor. E ainda assim o Senhor teve misericórdia dele e o resgatou para si, para poder o usar. Então não importa a vida que você tenha levado, Deus, Ele é justo e fiel para te usar. E Ele quer te usar. Ele quer que você o sirva. Deleite-se nesta noite, deleite-se nessa manhã, deleite-se nesta tarde, dependendo da hora que você estará acompanhando este culto, para poder servir ao nosso bom e maravilhoso Deus. Porque não importa o estágio, não importa o que você esteve vivendo, Deus, Ele é justo e fiel para te usar. E nós vemos que Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, e aqui onde nós estivemos lendo, na verdade a palavra do Senhor, ela fala sobre as preocupações, a ansiedade, que é, na verdade, o mal do século. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que nós não devemos andar preocupados com coisa alguma, mas que nós devemos deleitar as nossas preocupações diante do Senhor por meio da oração. O que mostra-nos que Deus, Ele sabe que na nossa caminhada nós passaremos por diversas coisas que poderão fazer o nosso coração doer, que poderão fazer a nossa mente andar perturbada, que poderão fazer o nosso coração andar turbulento. No entanto, o Senhor diz, não andeis preocupados com coisa alguma. Antes fazeis saber essas coisas a Deus por meio da oração. Então Deus, Ele nos dá uma solução. E nós notamos que é típico de Deus ter solução para todas as coisas da nossa vida. Ele já previu, Ele já sabia muito bem que nesta terra nós teremos aflições, teremos dificuldades. Mas Ele disse, não andeis preocupados, não andeis com o coração turbulento. Façam saber estas coisas diante do Senhor. E eu não sei o que é que turva o seu coração. Eu não sei o que é que te desconcentra a cada instante. Eu não sei o que é que te afasta, não só da presença de Deus, mas eu não sei o que é que te isola até das próprias pessoas, até do próprio ciclo das pessoas. Eu não sei o que é. No entanto, neste dia, eu venho para te dizer que faça saber isso a Deus e descanse. Entregue estas coisas a Deus e descanse. E a palavra do Senhor, ela vai dizer um pouco mais no versículo 7 que a paz que excede todo o entendimento, ela acompanhar-nos-á. Então deleite toda a sua preocupação. Você anda doente, deleite esta doença diante do Senhor, entregue isto ao Senhor por meio da oração. Dobre o seu joelho e fale, Senhor, eu estou doente, a minha carne perece. No entanto, eu creio no Senhor. No entanto, eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor transforma. Pai, a minha família encontra-se em dificuldade, estamos sempre em brigas, estamos sempre em turbulações. No entanto, Pai, eu te peço, eu entrego isso diante de si. Concede ao meu coração a paz que excede todo o entendimento. E olha que a paz que excede todo o entendimento, ela não nos isenta da dificuldade. É no meio da dificuldade você carregar consigo tranquilidade. Não quer dizer que você não vai sentir dor, mas no meio desta dor você vai carregar consigo tranquilidade. E nós vemos que este mal do século, que é a ansiedade, que é esse excesso de futuro que nós carregamos em nós, que é esse excesso de ver, esse imediatismo de ver as coisas serem transformadas daqui para aqui, ver as coisas mudarem daqui para aqui, tem gerado diversas consequências no nosso meio. E é por isso que a palavra do Senhor, ela nos exorta não só a deleitar diante do Senhor por meio da oração. A palavra do Senhor vai dizer também que entregue, lance sobre o Senhor toda a ansiedade. É pegar tudo aquilo que te turva, seja seu futuro, seja seu presente, e lançar e dizer, Senhor, leva. Eu coloco diante de si e dê-me a paz que excede todo o entendimento. E eu não sei o que é que você tem passado. Nós vemos várias histórias de pessoas que caminham com ansiedade, que chegam a cortar os pulsos. Vemos várias histórias de pessoas que caminham com ansiedade, que chegam a suicidar-se, porque não souberam lidar. Hoje eu venho para te trazer aqui um caminho, eu venho para te trazer aqui uma solução para esta estação, para essas coisas. Lance isso diante do Senhor. Faça Deus saber.
As pessoas que estão ao seu redor podem não compreender a sua dor. As pessoas que estão ao seu redor podem não compreender aquilo que te turva. No entanto, Deus, Ele sabe. No entanto, Deus, Ele tem um total conhecimento dessas coisas. Deleite, entregue essas coisas diante do Senhor. E esta é a palavra que eu trazia para si hoje, neste dia. Eu espero que esta palavra gere transformação sobre o seu coração. Olha, lembre-se sempre, em todo instante, toda vez que o seu estômago embrulhar, toda vez que te der vontade de roer as unhas, toda vez que te der vontade de cortar os pulsos, toda vez que te der vontade de pegar numa corda para suicidar-se, toda vez que tiver vontade de pegar no veneno de rato, seja lá o que for, para tirar a sua própria vida, lembre-se, você pode fazer saber a sua preocupação a Deus por meio da oração. Você pode dobrar o seu joelho e deleitar-se. Você pode pegar nas suas ansiedades e entregar, lançar sobre o Senhor. Ele tem capacidade de suportar aquilo que nós não suportamos. E a palavra do Senhor vai dizer mais, que o jugo do Senhor, Ele é suave e o fardo dele, Ele é leve. Então Ele não te daria aquilo que você não é capaz de suportar. Ele não faria você passar por situações que você não é capaz de enfrentar, de atravessá-las. Então lembre-se, entregue tudo diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu sou Gineida Nuva. Nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!